Louvado seja Jesus Cristo. Saúdo todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que selecionar muitas vezes essas palavras, né? Porque nem sempre aquilo que nos enseja é o mesmo que enseja o próximo. Eu tenho um pensamento de que quando se fala de vida, tem que se falar de morte, porque após a vida virá a morte. Isso todo mundo sabe. Então, é muito bonito, é muito pertinente falar de coisas que agradam os ouvidos das pessoas, coisas bonitas, poéticas, coisas que traz, né, aquela sensação de aceitação, porque tudo que nós aceitamos vem com defeito de fábrica, porque nós não somos perfeitos. Então, se eu falo qualquer coisa que venha agradar grande parte de pessoas, essas pessoas estão incorrendo numa teoria de que tudo que se faz em prol da direção que eu estou me beneficiando é favorável. O vento assopra para o lado certo. Mas nem sempre essa questão é uma questão correta, mas foge à lógica do conceito de ética, de moral, né? Porque se você chegar numa família de delinquente, os pais vão defender o delinquente, porque é filho. Isso, o vento assoprou para o lado certo, erradamente, nesse quesito, dentro da questão lógica de você compreender. Se você chegar dentro de uma comunidade, você vai ser a favor do barulho, do funk, porque senão você estará contrapondo a direção da maioria, do vento que eles determinam, porque o ventilador ele assopra para o lado que você tem interesse. Então, a questão do que eu quero dizer é que a gente passa os olhares dos vídeos do YouTube, principalmente, e vê tudo poético, tudo bonito, tudo bem feito, tudo nos conformes, e tem aceitação, tem os likes, tem as visibilidades. Por quê? Incomoda eu dizer para você que é errado você importunar terceiros com som alto. Então você será uma pessoa, uma pedra que incomoda o sapato desses que são, entre aspas, a maioria, dentro desse quesito de aceitação, e você passa a ser mal visto e não receberá aquela aprovação. Mas voltando ao começo, quando se fala de vida, se fala de morte. E eu quero falar neste conceito de bate-papo da sala social, que eu postei um vídeo que meus amigos falaram que eu deveria tirar. Que eu falo que eu não namorei, que eu não casei, que não tive filho, que estou solteiro até agora. Mas quem me conhece sabe que eu estou bem, estou resolvido, que estou independente de pedir à agiota, aos consignados. Estou, revestido da minha capacidade de se me manipular, de sobrevivência, de viver. Eu recebo, e o que eu recebo estou satisfeito, então eu não recorro aos BMGs da vida. E aonde que eu chamo a atenção
dos jovens principalmente, que você procura sarna para se coçar, procuram mulheres. O homem não vive sem mulher, e não está errado, está certo. Eu fui da época que existia mulher. Hoje eu não vejo, na minha ótica, que transcende as décadas, que eu sou de 60, passei por 70, passei por 80, passei por 90 e estou nessa de 2000. Então eu vi tudo acontecer dentro dessa ótica de percepção das coisas que poderia a mim beneficiar. Por que eu fiz esse a mim? Botei em negrito verbal, porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Do outro lado, a pessoa pode, meus colegas, amigos, tu não gosta de mulher não, cara? Então isso é uma palavra muito invasiva dentro das questões da questão de dizer que se você não gosta de mulher, você é um cara que não é homem, que você não é um cara, né? Primeiro, não sou contra a homossexualidade, não sou contra aos estéreis, não sou contra aos eunucos, eu não sou contra aos individuais, aos solteiros, aos solteiros. Eu não sou contra ao mundo, eu não sou contra a humanidade. Mas o que ocorre é que eu vejo com meus olhos pessoas se afundarem dentro desse abismo ideológico de medidas protetivas que são aplicadas em caráter de avalanche em cima dos homens, medida protetiva que não deixa o homem retornar à sua propriedade da qual ele comprou, pensão socioafetiva de um filho que não é dele, não tem característica dele, não tem o DNA, e se não tem esses requisitos biológicos, é um ser humano como todos os seres humanos, mas não tem a espiritualidade, a vibracionalidade, porque não saiu da sua carne, não saiu do seu sangue. Então ele é um ser respeitadamente um ser, mas que não tem esses apetrechos vibratórios espirituais da sua pessoa, e você vai arcar 25 anos com pensão socioafetivo. É disso que eu estou falando. Não é da homossexualidade, não é de gostar ou não gostar de mulher. Eu adoro, e sempre todo mundo que me conhece sabe que minha vida foi só com prostituta. Adoro as minhas meninas prostitutas, da qual sempre em toda a minha vida eu as admirei e fiz aqueles meus planos, né? Entretenimentos, enfim, de uso das meninas de programa, das jovens. Não tem nada a ver com hétero. Não tem nada a ver com ser hétero, ser homossexual. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas essas figuras vêm sempre, às vezes, perdido entrar no meu ciclo de bate-papo, choramingando, contando as perdas, muitos comendo lixo, perderam toda a sua renda, perderam a sua moradia, e nesses encontros casuais, porque essas pessoas
não fazem parte do meu círculo de amizade, mas quando elas adentram dentro desse universo de bate-papo ocasionais, contam desgraças, contam perdas, tudo em questões que nós já conhecemos, que está ligado a sexo, a mulher, a filho, a justiça, as leis, mas não são poucos, são muitos e muitos e muitos, ou uma coisa até que nós podemos dizer epidêmica. O que tem de homem com a vida destruída, deslaceradas, desgraçadas por causa de mulheres que não são todas, mas acaba de lacera com contra-cheque dos homens. Tem homens canalhas também. Então, dentro desses quesitos de mau caráter, tem imensidões de homens que aplicam golpe nas mulheres, mas as mulheres sempre foram muito mais espertas. O número de homens dilacerados é superior ao de mulheres dilaceradas. O homem, como não tem inteligência, ele apela para agressões e muitos estão na cadeias e até outros perderam suas vidas pelos familiares das agredidas. E, enfim, é uma luta, uma guerra de sexo. Falo, quando digo que vida, também se fala da morte. A morte virá para todos, mesmo aqueles como eu, que procuram se alimentar bem, tomar as medicações, cuidar do corpo, da saúde, mas para a morte, como eu disse neste vídeo, que meus amigos ponderaram, mandaram que eu tirasse, eu não vou tirar. A intenção era passar que mesmo você estando livre dos percalços da vida, você terá um fim da espécie. Por quê? Porque para a vida não existe outro caminho senão o caminho da morte. Então, a morte, diante da minha ótica analítica, vi que ela tem também o seu dia derradeiro de derrota. Repetindo, a morte tem também o seu dia de derrota. Eu descobri como a morte só existe enquanto existe vida. Sendo assim, nunca botarei filho no mundo. E aí a morte não poderá se alimentar das minhas descendências. Se eu não existisse, eu nunca também passaria pela morte. Então, quem alimenta a morte é a vida. Não botando filho no mundo, a morte fica com fome, fica com desejo, a morte vai morrendo. A única forma de você matar a morte é não lhes dando mais vidas. Contudo, falando do direcionamento do vento, essas minhas palavras estão indo contra as veredas que são levadas para o caminho
das aceitações, como eu falei, das músicas altas, dos importunos, dos motores de motos que estrondam os seus tímpanos. Estou indo contra a sua natureza e certamente você deste lado não me aprovará e nem deve. Respondo pelos meus atos. Não botei, nunca botarei filho no mundo, principalmente neste mundo, Brasil, para sofrer, para levar chicotada da vida, esmolar emprego para patrões que querem pagar um salário mínimo e lhe fazer trabalhar como escravo, depender do SUS, depender do INSS, que se aposentam e eles não pagam sua aposentadoria devida. As pessoas se aposentam e não recebem. Tem que esperar 3, 4, 5, 7, 9 meses daquilo que é seu, enquanto que outros, tira os recursos dentro desse critério corruptível. Eu fico enrolando a língua, aí termino falando errado. Eu digo para você o seguinte: quer colocar filho no mundo? Coloque. Bote 4, 6 filhos, 8 filhos, quanto você quiser. Quer fazer barulho? Faça. Quer botar a motoca envenenada? Faça. Ir contra a natureza? Vá. Mas você não tem direito de ficar pleiteando Bolsa Família, porque este recurso está sendo tirado dos que andam de maneira silenciosa. Isso é que eu acho errado. Quem anda certo paga pelo errado, o justo paga pelo pecador. Tudo que eu estou falando é em prol do vídeo que eu falei, que meus amigos não entenderam a mensagem do que eu queria passar, perguntando se eu não gosto de mulher, se eu sou homem, se eu não sou. A questão é muito além. É uma lei que eu explico que sempre gostei de mulheres, porque a minha mãe era uma mulher, que aí não tem nada a ver uma coisa com outra coisa. Agora eu estou falando de você colocar a sua vida em desgraça por causa de uma pessoa errada, tanto faz mulher ou homem ou mulher. Gente de péssima qualidade não tem sexo. Portanto, eu não quero somente vitimizar os homens. Tem muitas mulheres que foram passadas para trás por causa de homens canalhas, sem caráter. Estamos dentro de um barril de pessoas de péssima índole, de péssima qualidade. Estão sofrendo os dois lados. O que eu quero dizer é que estou feliz de não ter casado, de não pagar pensão alimentícia, principalmente para o filho dos outros, e não cairei nessas armadilhas de pombo, porque pombo não enxerga.
Sabia que o pombo é o único pássaro que mal enxerga? Então eu termino este vídeo propositalmente duradouro, com conteúdo desagradável, dizendo que só existe morte, só existe dor, só existe sofrimento, só existe lamento, porque existe uma pessoa como você que bota um ser na terra para passar todos os acalentos que você passou. Ninguém vai concordar, mas eu quero que todos se lasque. Se lasque. Se eu sei que a vida não foi boa para mim, por que eu vou botar outro ser para passar o que eu passei? Se eu sei que acordar 4h30 para ir para o trabalho, para ganhar um salário mínimo é péssimo, em trabalho árduo de carregar, descarregar caminhão, aí eu venho e boto mais um filho, boto um filho para passar o que eu passei. Canalhas, é o que eu quis dizer no vídeo que eu botei. Canalhas, todos são canalhas. Eu não sou, porque eu não botei filho no mundo. Eu sou o primeiro e último da minha linhagem genética. Não terá outros do meu DNA para sofrer nesta terra árdua. O teu filho é chamado para ir para a guerra, mas se não tiver seu filho, o sistema está fodido. Só existe guerra porque existe soldado. E o soldado é teu filho que você botou no campo de guerra. Canalha! Canalhas! Não coloque filho no mundo e o sistema não terá pessoas para o campo de batalha e eles estarão fodidos. No mais, que Deus abençoe